E aí, galera, agora nós vamos usar o último conceito dessa primeira parte. Tranquilo? Nós já aprendemos a identificar em qual quadrante, colocar os pontos, fazer com que ele se transforme no que a gente chama de um polígono, né? Aqui eu exemplifiquei em quadrilátero, mas especificamente nessa prática a gente vai trabalhar com triângulos, tá? Os mais variados triângulos. E nós vimos como determinar os ângulos internos usando e as medidas de cada um dos lados dos polígonos. Agora a gente vai relembrar um conceito que é fundamental para a nossa prática de hoje, que é a respeito dos triângulos. A gente sabe que os triângulos eles podem ser classificados de duas maneiras. Então vamos lá, separei um desenho aqui para facilitar a nossa vida. Então os triângulos nós podemos ter a classificação quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Quanto aos seus lados, quando os três lados são iguais, como este caso aqui, nós dizemos que ele é equilátero. Quando tem dois lados iguais, nós vamos ter que ele vai ser isósceles. Quando os três lados são diferentes, nós chamamos ele de escaleno. Aqui até está errado, não é igual, é diferente. Os três lados diferentes, escaleno. Nesta figura aqui, até eu vou consertar. Peguei uma figura aqui da internet aqui. Então, aqui, ó, arrumar, que eu só vi agora que estava errado, mas não tem problema, né, gente? A gente arruma aqui na hora. Os lados aqui, ó, deixa eu selecionar, estou no, no print aqui, então é muito fácil de eu arrumar. Ó. Vou deletar essa partezinha, escaleno, e vou escrever aqui certinho. Três lados, opa, errei o lado, Jesus, lados diferentes. Pronto, três lados diferentes. Agora não tem como estar errado. Isso aqui vou colocar em cima, assim, para destacar. E quanto aos ângulos, qual é o mais tradicional que aparece sempre está aparecendo na nossa vida? O triângulo retângulo, quando um dos ângulos é 90 graus. O acutângulo são três ângulos agudos. O que significa ângulo agudo? Mesmo os ângulos menores que 90 graus. E obtusângulos, quando um dos ângulos é igual a 180 graus. Desculpe, obtusângulo maior que 90 graus. Obtusângulo maior que 90 graus. E a gente já falou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tranquilo? Joia. Então, o que vocês irão fazer agora na simulação que a gente vai trabalhar? Por exemplo, aqui, ó, eu até vou fazer rapidamente aqui um triângulo qualquer aqui, para eu poder classificar ele. Ó, estou pegando aqui 3 pontos quaisquer. Que triângulo que é esse? Então, eu vou fazer a medida, opa, não é a área que eu quero, é a distância. Quanto que vale este lado aqui e este lado aqui. Ó, os três são diferentes, então, portanto, ele é escaleno. E as medidas dele são essas três medidas aqui. Tranquilo? E agora, quanto aos ângulos, daí eu vou mudar aqui quanto ao ângulo, por isso que eu estava explicando, e daí eu vou marcar aqui e aqui. Opa, fugiu aqui, vamos de novo. Quanto ao ângulo, esta medida e essa daqui, deu o ângulo ali, ó. Já apareceu os três ângulos ali internos. Os três ângulos são menores que 90 graus, então, portanto, ele é um triângulo acutângulo. Tranquilo? Então, agora, olhando aqui no nosso relatório, vocês têm aqui, ó. Primeiro, vamos dizer qual deles que pertence ao terceiro quadrante. Vocês podem desenhar, desenho, que vai facilitar a nossa vida. Aqui tem um lembretinho que eu acabei de mostrar para vocês a figura. Depois vocês vão ver o triângulo que tem KPN, qual é os que vão ter? Pode ser um desses aqui, né, pessoal? Qualquer um dos três. Bom, claro, pode ser um só, né? Depois vocês vão pegar aqui e vão anotar as medidas aqui, tranquilo? Então, por exemplo, vamos dizer que deu 3,5. Aqui você pode dar um espaço e depois colocar 3,4 e o outro 8,4, digamos. Você pode fazer assim ou de outra maneira, colocando em parênteses, entre ponto, entre vírgula, tanto que dê para ver cada um qual é a medida. Tá bom, gente? Ó, aqui eu coloquei um tracinho entre eles, vocês escolhem qual é a maneira que vocês preferirem para representar, tanto que a gente consiga ler cada um deles.
E além disso, também do ângulo, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá bom, galera? Vocês vão pegar e vão lá, digamos, um ângulo lá de um deles, não tem esse daqui, eu nem sei, nem fiz esse daqui, ó. Eu tenho um exemplo ali, 46,5 graus. Posso dar um espaço, um tracinho, 45,5. Dou um tracinho aqui, e o terceiro, 88. Lembre-se, né, gente? A soma dos 3 anos tem que dar 180. Se não deu alguma coisa, você fez errado, tá bom, gente? Lembrando essas dicas. Joia? Bem, depois de responder, tem várias questões ali para você fazer. Você vai dar a classificação de cada um deles, quanto ao ângulo, quanto ao lado, e assim sucessivamente, cada um deles ali que você vai fazer. E anotando lá, tá bom? E daí vocês vão para a próxima página, tá? Que é a última página que a gente vai fazer, tá? Esta última, pessoal, tem um videozinho que eu achei muito interessante desse professor falando sobre o GPS. Fica até a dica que nesse ano lá no Aula Paraná a gente fez uma comparação, quando a gente começou a geometria analítica, exatamente fazendo essa questão, que é o geoposicionamento, que usa exatamente uma ideia da circunferência para localização. Explica como que é lá. Daí vocês vão assistir o videozinho aqui, tá? E vão pegar essa simulação aqui para vocês conseguirem fazer através da distância de 2 pontos. Clica aqui, vai abrir a simulação que vocês vão utilizar. Lembrando, né, que vocês já estão trabalhando dentro da sala de aula com distância de 2 pontos, que no próprio relatório aqui, deixa eu só pegar aqui, no relatório master, aqui fica bem fácil de eu ver, ó, vocês têm aqui a fórmula, né? A fórmulazinha aqui da distância de 2 pontos, que é raiz quadrada de xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Vocês já estão carequinha de saber, já conhece bastante. Daí abriu o nosso... Opa, cadê ele aqui? Eu abri, ele foi para onde aqui? Não tem problema. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, já abriu aqui. Daí vocês vão ler. Daí, digamos, vou dar uma dica, tá? Que eu quisesse saber a distância deste ponto até este, por exemplo. Eu, sinceramente, não lembro mais o que era para calcular. O que eu vou fazer? Prestem atenção para depois vocês responderem lá outra. Eu primeiro vou ter que definir 2 pontos. Então, ó, vou definir este ponto, ó, definir um ponto aqui, cliquei onde eu quero, opa, ponto, acho que foi agora. Defini o ponto e defini outro ponto, tá? E agora eu vou ligar esses pontos ali, vou definir uma reta entre 2 pontos, ó, segmento aqui, entre este ponto e este ponto ali que está definido. Agora eu quero saber a distância que tem entre esses 2 pontos. Então o que eu vou fazer? Aqui, igual a gente usou nos outros, e vou fazer aqui a distância. E clico ali e apareceu a distância que eu tenho. Lendo lá, prestando atenção no vídeo, vendo as orientações do lá, vocês vão ver o que significa este valor numérico. Tranquilo, gente? Não estou dizendo que é essa. Eu estou dando dica para vocês poderem resolver. Então, as dicas, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ler o inicial, aqui, tudo que está aqui, assistir o videozinho aqui do professor e depois responder essa questão e colocar a resposta de vocês. E colocar, enviar aqui. Se ficar ainda alguma dúvida, lembre que vai ter, um dia antes da entrega, um horário que um de nós do laboratório, da equipe do laboratório, vai estar lá disponível no contraturno para vocês tirarem as dúvidas. Tá bom, gente? Tchau. Bom sucesso para vocês no vestibular, no Enem, todo mundo passando de ano, tá? E bem feliz, fico feliz de estar com vocês, tivemos esses anos aí juntos. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho. Eu, a galera do laboratório, também todo o pessoal de matemática, fica muito feliz de vocês terem trabalhado com a gente. Um beijo, pessoal, e sucesso na vida de vocês, gente, com todo o carinho de todo mundo.